eu começo o programa de hoje lembrando do meu pai que a vida inteira falou pra gente cuidar dos nossos olhos, tratar bem a nossa visão, cuidar, se alimentar com bastante cenoura, ele falava, cenoura tem vitamina A, ele dizia que era muito bom para os olhos. E hoje a gente vai dedicar um programa todinho para falar sobre glaucoma e também catarata, que são grandes problemas que afetam, que podem levar à cegueira. Então fica ligado, é hora de você aprender a como cuidar melhor da sua visão também. Eu trago hoje um provérbio africano para você refletir comigo, que diz o seguinte: se você deseja mover montanhas amanhã, você precisa começar a levantar pedras hoje. Olha só, a gente às vezes fica esperando, né, um momento grandioso ou que a nossa fé mude de um patamar do dia para a noite, mas na verdade a gente precisa, olha, arregaçar as mangas e começar a fazer aquilo que a gente já sabe. E trazendo isso para a saúde significa parar de pensar em, de repente, em comprar ingredientes super caros, tofu, sei lá, uma castanha que não tem na sua região, coisas que são boas, mas que são difíceis para você, e começar a usar o que você tem, de repente, aí o espaço na sua casa que dá para fazer uma horta, começar a investir mais em frutas, mais em verduras, legumes, colocar o tênis, velho que seja, e sair para fazer uma caminhada. Isso seria levantar pedras hoje para, de repente, mover montanhas amanhã. Combinado? Vida e Saúde está só começando, fica comigo, é hora de boas ideias para você viver mais e melhor. E hoje a gente vai falar sobre duas causas importantes de cegueira, uma reversível, a outra não, por isso é importantíssimo, a visão é um presente de Deus e a gente tende a levar esses presentes que a gente já nasce, já convive, de maneira assim meio relaxada, mas é hora de dar valor para aquilo que a gente tem e cuidar desde sempre. Doutora Débora, obrigada pela participação aqui, mais a primeira vez aqui no Vida e Saúde, mas você vai estar aqui outras vezes com a gente. Queria saber o seguinte: por que a catarata e também o glaucoma são considerados os maiores casos de cegueira no mundo? Oi, Teru. Então, realmente, a gente tem como as principais causas de cegueira glaucoma e catarata com relação a isso. A catarata é a principal causa de cegueira reversível, porque a gente consegue, através da cirurgia, melhorar a qualidade da visão. Já o glaucoma, muitas vezes, não traz muitos sintomas, o paciente não percebe que está tendo o glaucoma e, assim, ele pode acabar tendo sequelas irreversíveis na visão. Interessante. Eu queria mostrar aqui, doutora, a gente preparou uma tela, o que acontece no caso do glaucoma dentro do olho, porque pode levar a cegueira, mas isso tem um caminho, né? Exatamente. O que acontece? Dentro do olho a gente tem a produção de um líquido que chama humor aquoso. Esse líquido tem que ser reabsorvido. Então, toda a produção do líquido é feita na parte posterior e ele vai drenar para a parte anterior do olho, que aqui a gente tem nesse esqueminha mostrando aqui como que é feita essa drenagem, tá bom? Então o líquido fica nessa parte aqui de trás. Isso, ele é produzido na parte posterior aqui e ele vai ser drenado pela parte anterior do olho, tá bom? E aí, se a gente tem alguma alteração na drenagem ou na produção, a gente pode ter um aumento da pressão do olho e com isso ter a sequela de danos no nervo óptico. E isso realmente leva a danos irreversíveis nesse nervo. Doutora, esse líquido que é produzido aqui não é o mesmo que a gente chora. Não são as lágrimas. Não são as lágrimas, ele chama humor aquoso. E ele vai, na verdade, ser utilizado, ser aplicado nessa região. Ele não vai, na verdade, ser escorrido pelos olhos. Não, ele fica realmente todo dentro do olho. Ele é tanto produzido quanto reabsorvido dentro do olho. Aqui na frente do olho a gente tem a córnea, que é a lente que fica nessa parte anterior do colorido do olho que a gente observa. Então tudo isso acontece aí dentro da estrutura do olho. Uma outra dúvida que muita gente tem é com relação à pressão do olho. A pressão do olho é diferente da pressão geral do corpo. Exatamente. A pressão do olho realmente está relacionada a produção desse líquido. Então, o que acontece? Existem fatores, algumas doenças, existem pessoas que têm pressão arterial, diabetes, algumas coisas que afetam a pressão sistêmica e que também tem pressão do olho aumentado, com certeza. Mas não é porque a pessoa tem a pressão sistêmica aumentada, ela vai ter a pressão do olho aumentada. E vice-versa. Não é porque a pessoa não tem a pressão sistêmica aumentada que não vai ter glaucoma. Entendi. Agora eu quero saber o seguinte, quando uma pessoa está com a pressão arterial alterada, ela tem alguns sintomas. Algumas pessoas não sentem nada, mas a maioria sente dor de cabeça, tontura, nervoso, né? Enfim,
Quando a pressão do olho está alterada, a gente tem algum sintoma também? Dá para perceber? Então, a gente não tem na maioria dos casos. Existe apenas no caso do glaucoma de ângulo fechado, que é por um posicionamento que a gente tem aqui, que vai bloquear essa passagem do líquido, do humor aquoso. Nesse caso, a gente pode ter o glaucoma agudo, que aí sim ele vai dar dor, embaçamento, a pessoa percebe halos em volta das luzes, ela percebe vários halos e ela vai procurar um oftalmologista porque realmente é um quadro agudo, um quadro de emergência. Fora isso, ela não sente nada, ela realmente vai vivendo o dia a dia e muitas vezes não vai sentir nada. Por isso é importante, acho que vou fazer a primeira chamada aqui já para você, frequentar oftalmologista. Tem que fazer uma consulta pelo menos anualmente, né, doutora? Com certeza. De crianças, adultos e os mais velhos, Todas as idades. Só para fechar esse assunto aqui, doutora, eu queria entender quando essa pressão aumenta, então, e ela vai alterar essa dinâmica aqui do líquido, o glaucoma, ele é automaticamente instalado? Leva quanto tempo para que o glaucoma aconteça? Na verdade, essa pressão vai sendo aumentada e vai acabar acumulando, né? Esse aumento da pressão vai acumulando os danos no nervo óptico. Então é uma coisa ao longo prazo. Exatamente. Toda a informação que a gente recebe, ela tem que ser interpretada pelo cérebro. Por isso a importância de a gente manter essas fibras do nervo óptico sempre íntegras. Tá. Seguinte, eu quero saber agora da catarata. Já falamos do glaucoma para você entender um pouquinho. Catarata agora é uma outra transformação que acontece dentro, que também pode levar à cegueira. Exatamente. Então, como a gente estava explicando, né, no olho a gente tem a parte anterior e a posterior. A gente está se atendo mais à parte anterior. O que acontece? Na frente a gente tem a córnea, como a gente explicou, o colorido do olho que é a íris, aquele pretinho que é a menina do olho, a pupila, né, onde entra a luz e ela tem que passar por uma lente que chama cristalino. Quando essa lente está opacificada, quando ela vai envelhecendo naturalmente, a maioria dos casos, acaba fazendo com que a luz não passe da maneira correta. E com isso a gente vai perdendo essa visão. Olha só, então, já no caso da catarata, é um caso que a gente pensa mais em reversão, é mais possível de reversão. Exatamente, porque hoje em dia cada vez mais a gente tem tecnologias e lentes específicas para a gente trocar essa lente natural do olho. Agora, olha só, como a gente falou aqui, muitas pessoas, às vezes a gente deixa de ir ao oftalmologista porque, difícil marcar a especialidade pelo SUS, ou a consulta está muito cara, mas existe um grupo de especialistas na área de oftalmologia que faz atendimento gratuito e dão aula para estudantes da área. Olha que interessante. A gente vai acompanhar agora uma matéria falando sobre esse assunto. Por fora parece um avião qualquer, né, gente? Mas só parece mesmo, tá? Sabe por quê? Dentro do avião são realizadas cirurgias oftalmológicas. Diferente, não é? Lá também tem um espaço de ensino onde os cirurgiões apresentam os últimos tratamentos médicos dessa especialidade para estudantes da área. O projeto ficou conhecido como Flying Eye, traduzindo, olho voador. A ideia surgiu de uma organização não governamental dos Estados Unidos chamada Orbis. Nesse avião trabalham 28 profissionais, entre oftalmologistas, anestesistas, enfermeiros e instrumentistas. E tem um detalhe importante nessa relação de trabalho. Todos são voluntários vindos de 15 países. Eles passam mais da metade do ano realizando cirurgias gratuitas de catarata, glaucoma ou problemas de retina. Sem esquecer da capacitação de médicos oftalmologistas de todas as partes do mundo. No primeiro semestre deste ano, por exemplo, a ONG americana fez um acordo com a Universidade Católica do Chile para capacitar estudantes não só do país, como também estudantes do Peru e da Bolívia. O diretor do Olho Voador é esse cara aí, Andreas Di Luciano. Ele diz que a vantagem de trabalhar no avião é que ele pode viajar para qualquer parte do mundo a cada 3 ou 4 meses e conhecer pacientes de lugares que ele nunca imaginou, com seus idiomas e culturas diferentes. Hablan outros idiomas, têm outras culturas. Nessa temporada, no Chile, o diretor comanda cerca de 50 residentes que realizam práticas dentro da aeronave. E no final do curso, cada um recebe um certificado de participação. No ano passado, foram realizadas nessa clínica sobre asas cerca de 100 procedimentos cirúrgicos totalmente gratuitos. Já em 2017, foram 96 mil cirurgias e 62 mil especialistas treinados. E o interessante é que esse projeto não é novo. O primeiro avião da Orbis levantou voo em 1982, com uma viagem entre Houston e Panamá. Desde então, os profissionais tentam solucionar aquele que é um dos maiores problemas da saúde ocular no mundo, que é a falta de médicos especialistas, principalmente em países em desenvolvimento.
Olha que programa legal. E aqui no Brasil a gente tem de vez em quando os mutirões, né, os atendimentos também, que servem para pelo menos dar uma luz para aquele paciente buscar um especialista e fazer uma consulta mais específica, né, doutora? Isso, com certeza. Existem sim vários projetos, principalmente as grandes universidades, né, ou projetos relacionados a grandes universidades, acabam tendo também essa ajuda à população que mais precisa e muitas vezes não consegue. Muito interessante você buscar ajuda para que não chegue num nível que realmente não tenha mais o que fazer. Agora é o seguinte, a gente está aqui diante desse quadro e você que de repente já passou dos 50, passou dos 40, já sabe que a visão vai modificando. Eu estou chegando perto dos 40, eu estou sentindo que está mudando, viu, doutora? Eu queria que você aí de casa visse como é que vê uma pessoa com glaucoma, por exemplo. Porque, como a gente falou aqui no comecinho do programa, às vezes ela não percebe a perda que está acontecendo já. Isso, na maioria das vezes o paciente não sente nada, né? Ele continua a vida, se ele não procura um oftalmologista, realmente ele pode ir tendo essas sequelas que a gente comentou irreversíveis, né? Então o paciente, ele como tem é o campo a imagem... de visão normal, primeiro, Isso. doutora? A gente tem o campo de visão que eu olhando para você, por exemplo, eu coloco minha mão aqui, eu tô vendo, eu tô percebendo a minha mão aqui mexendo. Tá vendo? Do glaucoma, o que acontece? O paciente começa a perder essa capacidade de ver aqui, ele começa a ver só quando tá mais próximo da visão central. E é o que a gente tem aqui para demonstrar nessa imagem. Então aqui a gente tem a imagem completa, né, do paciente e com o tempo que vai acontecendo, ele vai perdendo a capacidade de ver essas laterais. Por isso que muitas vezes ele não percebe, não procura ajuda, porque realmente ele continua enxergando na região central. Fica bem limitado, não quer dizer, ele vai fazer mais movimento com o olho para tentar achar essa visão central só. Exatamente. E isso pode levar tempo para que chegue até nessa visão bem mais limitada, né, doutora? Isso, com certeza. Às vezes anos. Isso, muitos anos. Realmente são anos que podem fazer com que aconteça isso, dependendo de como o paciente vai fazer o tratamento, que a gente vai comentar mais tarde, né? Como ele vai prevenir e tratar, isso daí pode até evitar que chegue a esse ponto, né, dele perder realmente a visão. Nesse campo aqui, embora esteja muito limitado, nesse campo em que ele consegue ver, ele vê com nitidez, doutora? Geralmente não. Por quê? Porque ele também já vai começar a ter outras alterações relacionadas com a idade, relacionadas com outros fatores de risco que estão associados entre glaucoma, catarata e outras doenças oculares. Então, você aí que acha que vê muito bem, você de repente faz uma visitinha para o oftalmologista para você ver se realmente você está vendo tudo que você poderia ou se está limitado e você ainda nem percebeu. Agora é o seguinte, a gente vai mostrar como é que é a alteração no caso da catarata. Exatamente. Então, a catarata, como a gente comentou, está relacionado com a lente do olho cristalino, que vai ficando cada vez mais envelhecida, opaca, endurecida. Então, com isso, o paciente vai começando a perder o brilho das imagens, vai começando a perder o foco da imagem. Então, tudo isso a gente pode demonstrar aqui para o telespectador poder observar de casa também. Né? Então, ele pode ter até um pouco da perda do campo visual, da opacificação, vai perdendo o brilho e o desfoque da imagem. A gente está vendo aqui bem desfocado, né? Antes a gente tinha um círculo bem delineado, agora está bem difuso aqui. Exatamente. E isso também leva um tempinho. Leva um tempinho. Conforme vai tendo a progressão da doença, né? Essa lente vai se modificando, a visão vai piorando aos poucos. Agora é o seguinte, vou até mudar aqui de posição, doutora. No caso da catarata, ela tem uma projeção de regressão muito melhor do que o glaucoma. O glaucoma não reverte. Então, chegou naquele ponto que o campo de visão já está pequenininho, ele vai ter que conviver com aquilo pro resto da vida. Como é que a gente faz para cuidar bem dos nossos olhos? Será que a gente pode causar a catarata, pode causar o glaucoma de maneira, talvez até sem saber? Sim, por ignorância, vamos dizer assim, né? Realmente assim, aqui a gente tem algumas plaquinhas para demonstrar alguns fatores de risco que estão relacionados às duas doenças, tá? Então, a gente se atentando a esses fatores de risco, a gente pode, de repente, procurar um oftalmologista no tempo correto para fazer o tratamento e evitar as sequelas que tem, ou até mesmo evitar algumas outras alterações que podem também estar relacionadas à prevenção da catarata e do glaucoma.
Tá, vamos falar então quais são os fatores de risco. Aqui a gente tem uma plaquinha falando de idosos, né? Então, pacientes acima de 40 anos são aquelas pessoas que realmente têm mais propensão, porque os dois estão relacionados com a falha, o envelhecimento do corpo, tanto da drenagem quanto do envelhecimento da lente. Ou seja, é natural que a gente tenha um desgaste na visão, assim como a gente tem em todas as partes do nosso corpo, né, gente? Não dá pra ficar jovem pra sempre, linda assim pra sempre. Tem que cuidar. Acima dos 40, então, o que seria ideal de visita ao oftalmo, doutora? Anualmente, ou se necessário, o oftalmologista vai recomendar visitas Período mais frequentes, tá. tá bom? Outra coisa que a gente tem que observar, histórico familiar. Principalmente nos pacientes com glaucoma. É muito comum pacientes se tem um irmão que tenha glaucoma, ou então pacientes que tenham familiares que já tratam do glaucoma, Certo. né? Então, irmãos, é uma relação um pouco maior do que os pacientes que têm pais com glaucoma. É mesmo? Interessante. Interessante. Exatamente. E a partir de que idade é mais comum surgir o glaucoma, doutora? Realmente a partir dos 40 anos. Tá. Muitas vezes a gente faz aquele processo do exame no consultório antes dos 40 anos, tá? Principalmente se ele apresenta outros fatores de risco. Se já tem o histórico familiar, se já tem outras coisas que a gente vai estar relacionando aqui, a gente acaba medindo a pressão do olho para ver se pode estar tendo alteração. A gente observa o nervo óptico para ver se tem alteração, mas geralmente em cima dos 40 anos que vai apresentar. Certo. Existem os pacientes também de glaucoma congênito, né? Mas aí Ah. é outra... Aí vai ser talvez até observado um pouco antes dessa Exatamente. idade dos 40, Os né? pacientes que têm glaucoma congênito são as crianças que já nascem com uma má formação naquele sistema de drenagem. Então, é um pouco diferente. Logo, a criança vai apresentar sintomas de intolerância à luz, aquela criancinha, bebezinho que não tem muita sensibilidade à luz, que fica lacrimejando, muitas vezes o olho acaba crescendo, fica com aquele olho grande, às vezes até meio azulado, né? Isso são sintomas de que talvez ele tenha um glaucoma agudo, que a pressão do olho está fazendo com que esse olho fique aumentado, tá? Mas aí é realmente o tratamento, é tudo diferente. Além disso, a gente tem aqui um outro fator de risco. Vamos ver. Ó, Histórico de operação no olho. Isso a gente pode estar relacionado também com as inflamações. Sempre que a gente faz um processo de trauma, de cirurgia, a gente acaba tendo uma sequela de inflamação dentro do olho. Então, toda inflamação, pacientes que já têm uveites, que são inflamações crônicas no olho, ou que teve algum trauma no olho, eles têm uma cirurgia, que não deixa de ser um trauma, Claro. acaba tendo também mais propensão a glaucoma e catarata. certo. E o último aqui, fator de risco, eu acho que existem outros tantos, mas a gente está representando aqui esses Sim. 4 que são talvez os maiores, seria o uso de medicamentos. Exatamente, aquilo que você falou, talvez a gente está usando alguma coisa e nem sabe que pode estar tendo um fator de risco maior para essas doenças. O uso de corticoide, que é um anti-inflamatório muito comum, realmente pode estar relacionado tanto com glaucoma quanto com a catarata. Então, às Isso vezes, seria a pacientes- longo prazo, né, doutora? A longo prazo. O uso contínuo, quem sabe? Exatamente. Crianças, por exemplo, que usam corticoide porque tem muita inflamação respiratória, muitas vezes acabam tomando por boca o corticoide, ou pacientes que têm mais idosos, que têm artrite, que têm alterações reumatológicas, que usam muito anti-inflamatório, são pacientes que têm essa propensão maior pelo corticoide e podem apresentar tanto o glaucoma quanto a catarata em fases mais precoces, ou seja, antes Certo. até dos 40 anos. Certo, então realmente tem que cuidar. Quero saber o seguinte agora, como é que a gente faz para tratar? Foi para consulta do oftalmo, percebeu que está com um problema ali que você nem tinha notado antes, como é que trata, doutora? Glaucoma primeiro. O glaucoma. Então vamos lá, aquilo que a gente estava comentando, aqui a gente tem para representar essa maquete, mostrando novamente que o líquido vai estar fazendo a pressão dentro do olho. Então o que o oftalmologista faz na consulta para ele observar para poder tratar? A gente vai aproximar ou pelo jato de ar, a gente vai aplanar a córnea, ou então através do tonômetro, que é aquele aparelhinho que a gente encosta aqui na córnea, a gente vai conseguir medir a pressão que tem dentro do olho. Certo. Tá bom? E também observando pelas lentes que a gente tem o nervo óptico se existem algumas fibras danificadas, tá? E aí, com nesse isso, caso, para corrigir a pressão, seria com medicamento? o principal fator de risco é a pressão aumentada, né? Nesse caso do glaucoma. Então, realmente, o que a gente consegue modificar, muitas vezes, é através dos colírios. Os colírios vão aumentar a drenagem, vão fazer com que drene mais, ou tentar diminuir a produção desse líquido. E fazendo
tratamento direitinho, consegue correr ou parar aquele Exatamente, avanço a gente consegue evitar cada vez mais essa progressão do glaucoma. Existe também agora técnicas, os lasers estão muito sendo estudados, existem técnicas até antes mesmo de colírio, de poder fazer alguns lasers para poder ajudar aí nessa questão da drenagem do humor aquoso. Isso é super interessante também. Legal. Mas naqueles casos que já estão mais avançados, que o paciente já está usando os colírios há muito tempo, que está usando mais de um colírio, tem pacientes que às vezes chegam a usar 4 colírios, então imagina ficar lembrando de usar os colírios, ficar com a intolerância, às vezes, do colírio de ficar ardendo, o olho mais seco e tudo mais, às vezes a gente acaba precisando realmente fazer a cirurgia, tá bom? E mas isso quem decide é o oftalmo, é o profissional e o paciente, assim, porque cada um tem uma especificidade. Isso. Agora, e no caso da catarata, A catarata também a gente consegue reverter aquilo que a gente comentou. Então, dentro do olho a gente tem essa lente cirúrgica, que ela é transparente e a gente vai remover essa lente e colocar uma lente que a gente calcula através de todo o exame que é feito para que o paciente possa passar a luz e poder enxergar normalmente. Que bom, né? Que tem Exatamente. jeito, né? Agora é o seguinte, sem diagnóstico não dá para melhorar nada. E você viu que sem diagnóstico também a progressão da doença é cegueira. Por favor, cuide dos seus olhos. Doutora Débora, obrigada por hoje aqui. Tanta coisa legal a gente aprendeu, viu? Agora é o seguinte, se prepara porque no próximo bloco eu quero ver você se mexendo aí na sua casa, na sala, na cozinha, onde tiver, porque a gente tem aqui o quadro Informa com o Rubens Faustino, que vai estar aqui com a gente, exercícios para você fazer na sua casa, é o que ele vai ensinar, tá bom? E a gente ainda tem aqui no Vida e Saúde essa receita de curry cremoso. Eu te ensino passo a passo daqui a pouquinho. Sai daí não, a gente faz um intervalo e já tá de volta.